Galera, recado rapidinho aqui pra vocês. Nesse vídeo eu fiz um compilado dos 3 próximos momentos de Baki em ordem cronológica. Serão 3 vídeos em um. Eu fiz isso porque tem muitos inscritos novos no canal que simplesmente não vão achar os vídeos soltos que a gente já jogou por aqui ou porque não irão ver a playlist de Baki aqui no canal. Então, pra facilitar, tá aqui. Eu espero que vocês curtam e vamos pro vídeo. Baki é uma obra lotada de confrontos e torneios, mas existe um encontro que foi um dos mais importantes na vida de Baki. E isso ocorreu aqui no Brasil. Esse momento é muito importante para o protagonista. Ele simboliza uma nova etapa na vida do campeão, um período da sua vida que ele tinha que lidar com a perda. E o Jirohama, seu pai, assassinou brutalmente sua mãe. Ela deu sua vida naquele combate para que seu filho vivesse. E logo após o ocorrido, na sede do grupo Akezawa, o clima lá era de revolta. Emi Akezawa, a mãe de Baki, havia morrido. Um homem que assumia as rédeas questionava como assim o poder máximo do grupo Akezawa não é o suficiente para matar um homem. Um dos rapazes na mesa dizia de cabeça baixa: "Acho que você não está entendendo, meu senhor. Mesmo que usássemos todo o dinheiro e poder de todos os grupos do Japão para tentar algo contra ele, seria como se fizéssemos uma declaração de guerra contra Yujirohama. Seria como o grupo Akezawa declarasse guerra a um país mais forte que o próprio Estados Unidos. Porque é isso que aquele homem é. Algo além do próprio Estados Unidos." O homem que liderava se espantava ao ouvir aquelas palavras. Existia de fato um homem mais forte que um país? E o rapaz continuava explicando: "O que eu estou falando aqui não é uma mera especulação. E o Jirohama tem um histórico de conflitos militares e experiência ao longo da sua vida que superam as maiores potências do mundo." O homem ficava inconformado. Como eles, uma das maiores autoridades do ramo econômico do Japão, aceitaria isso? A líder do grupo Akezawa foi brutalmente assassinada. Eles iriam deixar tudo daquele jeito mesmo? A cena cortava para a noite, onde esse homem estava de pijama. Ele recebia uma ligação de Baki e nos era revelado que aquele homem era seu tio. E Baki dizia para que sua família ficasse na deles e não tentassem nada contra Yujirohama. Não havia nada que eles poderiam fazer ali. Porém, ele alertava: as coisas não vão ficar assim. Em 2 anos, eu vou voltar para o Japão. Ele prometia ficar forte o suficiente para vencer seu pai de mãos nuas. E com toda certeza, um dia ele iria pagar. Assim, galera, o campeão iniciou sua jornada pelo mundo, sozinho, abrindo mão da fortuna que sua família ostentava. Uma vida agora movida pela vingança, tudo em busca de poder. O garoto, na época, ainda não era um campeão. Ele visitou inúmeros lugares. Ele enfrentou e subjugou oponentes fortes de cada região. Independente da modalidade, eles não podiam fazer frente a Baki. Até que ele pousou no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. E enquanto caminhava em solo brasileiro, Baki divagava. Todos os melhores lutadores dos Estados Unidos que eu encontrei me falaram a mesma coisa. Por mais que nenhum deles tenha me surpreendido, nenhum deles tenha sido bom o suficiente para me fazer melhorar, eu acabei descobrindo uma coisa ao lutar com eles. E as palavras de cada lutador que ele enfrentou começavam a vir na sua memória. Você quer se tornar um lutador melhor, correto? Quer uma briga de verdade, sem regras? Qualquer coisa serve, né? Ah, eu conheço um lugar perfeito para você. Mas você vai ter que ter cuidado. Esse lugar é corrupto. Os policiais não vão se importar com você. Lá você vai estar sozinho, terá que matar, mutilar, arrancar olhos, morder, e não pode ter medo nesse lugar. Nem mesmo eu quero arranjar uma briga lá. Tal lugar é selvagem. Sim, garoto, você deve ir pro Brasil, porque lá é o lugar que Rickson mora. Baki chegava na mansão e era recebido por um mordomo. E quando Baki entrava na mansão, ele se assustava. Uma sala lotada de troféus, mostrando as conquistas de seu anfitrião. Aquele homem rodou o mundo lutando e vencendo.
Seu mordomo dizia: isso aqui representa o recorde oficial do Sr. Rickson, com um total de 700 vitórias e nenhuma derrota. Bach ficava impressionado e a porta do local era aberta pelo mordomo. Rickson aguardava o garoto, que tirava seu boné e entrava. Ele pedia licença e de repente alguém dizia em português: "Olá, garotinho, aqui está você." E aqui, galera, só um pequeno adendo: Rickson Gracie existe de fato. Eu sei que tem muitos praticantes de jiu-jitsu aqui no canal, então obviamente vocês já sabem disso. Mas para quem não conhece, Rickson Gracie é considerado um dos maiores lutadores de MMA do início da modalidade no Brasil. Na verdade, não era nem MMA, era vale tudo. Seu cartel profissional era de 11 lutas e 11 vitórias. Porém, nos bastidores, contavam que seu recorde ia para números astronômicos. E para quem não conhece de luta, mas manja do mundo mais nerd, vai se lembrar de um cara que ensinava o Bruce a controlar sua raiva no Incrível Hulk de 2008. Aquele cara é o Rickson Gracie. Mas enfim, vamos continuar. Bach ficava impressionado com alguma coisa e nos era mostrado. Rickson estava numa cadeira de rodas, todo machucado, mas sorrindo, o brasileiro dizia: "Eu ouvi dizer que você quer ficar forte, amigo." Bach observava em silêncio, via aquele homem naquele estado sorrindo e Rickson repetia a pergunta: "Você quer ficar forte, meu amigo?" Bach ficava pensativo até que ele falava: "Bom, poderia me dizer como você conseguiu todas essas lesões?" Rickson dizia: "Amigo, ficar forte é algo incrível. Eu pratiquei para ficar forte dia após dia, todos os dias, todos os meses do ano, todo ano sem parar. Até mesmo nos dias que eu me encontrei com meus amigos, ou mesmo no dia que eu terminei o relacionamento com minha mulher. Todos os dias eu treinei, sem exceções, até que finalmente eu percebi que finalmente estava forte. Então eu te pergunto, como você acha que isso aqui aconteceu comigo?" Bach ficava sem palavras e Rickson continuava: "Meus oponentes eram bonitas, assim como mulheres simpáticas, essas bonitas me chamaram e eu fui até lá." Até que do nada, Rickson soltava um grito e Bach ficava quieto, sem entender o que tinha acontecido ali. Seu anfitrião era louco ou algo do tipo? E Rickson continuava explicando: "Em minhas lutas eu fiz tudo para vencer. Cheguei a morder meus oponentes e assim eu consegui continuar vencendo. De 700 lutas eu nunca perdi. Mas isso não aconteceu no boxe ou no wrestling. Foi tudo no vale tudo. O mordomo chegava com café nessa hora, oferecia para Bach e se retirava. E enquanto Bach tomava seu café, Rickson começava a observar fora da janela na sua casa. Até que ele finalmente dizia: "Se você quer enfrentar um adversário forte e perigoso, volte para Tóquio. Lá tem uma arena de luta inacreditável. Essa arena está abaixo do estádio Korakuen." Bach olhava impressionado e Rickson continuava: "Eu encontrei minha primeira derrota lá, há alguns dias atrás. Eles chutaram minha bunda como se eu não soubesse o que estava fazendo ali. Foi constrangedor." Bach caminhava perguntando sobre o lugar, mas nesse momento Rickson se movia rapidamente e estava encaixando um mata-leão no campeão. E ele continuava dizendo: "Lá você vai perder tudo, amigo. Os dias constantes de treinamento, o espírito de luta que você forjou ao longo dos anos, sua riqueza, mulheres, cada coisa na qual você valoriza, tudo que você sacrificou para se tornar forte, a família que você construiu, tudo isso deixará de importar. Lá você irá perder tudo. Então você entende o que isso significa, garoto? Entende o que é se tornar forte?" Nesta hora, Bach agarrava o braço de um homem que tinha 700 vitórias e ele saía da imobilização tranquilamente, como se aquele cara não fosse desafio ali. E Bach dizia: "Com quem que eu devo falar para entrar nesse lugar, senhor?" Rickson se espantava com aquilo e sua mente divagava. "Nos 30 anos na qual eu lutei, este é o samurai mais jovem que eu já vi." Enquanto isso,
Baki se ajoelhava e implorava pela informação. Ele queria estar num lugar onde os fortes estavam. Tudo isso para um dia ele conseguir se vingar de seu pai. E no Japão, Baki iria conhecer um velhinho, pequeno em estatura, mas ele é considerado o grande anfitrião do mundo das lutas. Todos os lutadores do mundo passam por seu filtro, e é na sua arena que eles descobrem quem é o maior de todos. E sem uma conversa prévia, ele ia até a mansão de Tokugawa. Lá existia um suposto anfitrião do mundo das lutas. Diziam que esse homem adorava combates, então nada melhor do que conquistar seu respeito através da força. A cena ia para dentro da mansão do Tokugawa e lá o ancião conversava com alguém. Ele dizia: "Você disse filho do ogro? Aquele ogro apavorante?" O homem à sua frente se mostrava impressionado. Então o ancião conhecia Yujiro-hama. Tokugawa olhava a série e continuava: "Que diabos você está falando, Igari? Eu sou o promotor da arena subterrânea do Korakuen. Eu tenho os dados dos homens mais fortes do mundo. Altura, peso, tamanho do peitoral, alcance dos braços, capacidade de levantamento de suas pernas e costas, sem mencionar que eu também tenho suas datas de nascimento, tipo sanguíneo, seus signos astrológicos, suas origens familiares, quem são suas mulheres e muito mais." Igari continuava sorrindo, porém impressionado. Ele entendia que aquele ancião sabia muita coisa de fato. E Tokugawa continuava: "Eu deveria ter imaginado que por causa do fato de que Yujiro-hama estava sondando a casa de Emi Yakizawa, eles poderiam estar escondendo um filho. Eu admito que isso foi muito descuidado da minha parte. Mas me diga, esse garoto é bom?" Igari sorria quando era questionado se Baki era bom ou não e dizia: "Há 2 anos atrás, quando ele tinha só 13 anos de idade, ele zombou do campeão Yuri Chakovsky. Ele aparentemente derrotou Kaoru Hanayama depois disso, porém foi apenas o seu primeiro passo." Tokugawa interrompia e dizia: "Espera aí, você disse Hanayama? Aquele que é considerado nas ruas como o mestre da briga? Me diga, quantos anos esse garoto tem?" Igari respondia que Baki deveria ter no máximo uns 15 a 16 anos. Tokugawa ficava impressionado e Igari pedia: "Pode parar por aí mesmo." O ancião começava a sorrir. Baki agora era seu alvo. Porém, quando Igari ficava sério, galera, naquele instante, o chefe de segurança de Tokugawa estava atrás dele, preparado para atacar. E Tokugawa dizia: "Você tem um espírito de luta impressionante, como esperado do lendário Anton Igari Kanji." O chefe de segurança de Tokugawa entendia que o ambiente estava controlado. Ele desfazia sua posição de ataque e Tokugawa continuava: "Esse aí é Shumei Kanou. Ele é o chefe dos meus guarda-costas." E Igari dizia: "É uma pena que o ataque surpresa dele tenha terminado em nada." Kanou escutava aquela provocação e dizia sorrindo: "Eu apenas alertei esses seus ossos velhos, já que percebi que você não tem habilidade alguma. Eu concluo que você ficou um velho senil." Irritado, Igari dizia: "Se eu fosse você, eu não ficaria me achando, garoto. Quer que eu brinque com você aqui mesmo? Se você tem alguma arma ou algo do tipo, esse é o momento que você deve usá-la. Eu não dou a mínima para esse tipo de vantagem. Então, vamos lá." Tokugawa ficava preocupado e tentava intervir. O clima ali tinha ficado tenso, e Tokugawa dizia enquanto eles se encaravam: "Nenhum de vocês aguenta sequer uma piada. Vamos lá, se acalmem." Ambos continuavam se encarando até que finalmente Igari sorria e dizia: "Eu gostei do seu estilo, garoto. Você é bom." Quando ele ia tocar o ombro de Kanou, ele tocava o ar e o chefe de segurança estava atrás dele. Igari entendia o nível daquele rapaz e dizia: "Bom, eu vou descansar agora." Ele ia saindo, olhava para a porta e dizia: "Você me deu excelentes informações, Sr. Tokugawa. Essa noite foi mais interessante do que as demais. Porém, eu já tô indo, preciso dormir cedo hoje. Obrigado por tudo e eu prometo que manterei contato."
Enquanto Tokugawa ficava conversando com ele, Kano pensava: esse cara definitivamente é um lutador de primeira classe, ele já sentiu que tem uma energia sinistra pairando sobre esse complexo, e ele quer ficar longe da linha de fogo por enquanto. Igari saía andando da mansão de Tokugawa, olhando para os lados, para a lua, observava o ambiente que o cercava, até que ele finalmente olhava para trás, e lá estava Baki, e Igari começava a conversar com ele. É como eu pensei, o filho do ogro está aqui, será que você sabe quem eu sou? E Baki respondia: não importa quem você é, se ficar no meu caminho, te verei como um inimigo. Ele olhava impressionado para aquele garoto, via uma aura saindo dele e continuava: lá se vai a minha sensação de alívio que eu estava sentindo. O ogro, pelo jeito, criou o menino dos infernos. Baki ficava olhando, esperando Igari sumir de sua vista, se virava para o portão da mansão de Tokugawa e saltava facilmente. Quando ele pousava, ele se dava conta. Vários seguranças o aguardavam, mas num único movimento todos estavam sendo acertados e eles caíam. Mas no instante, outros vindo da sombra surgiam. Mas era inútil, novamente, com poucos movimentos, eles eram derrubados. Até que Baki sentia alguém diferente atrás dele, e num instante uma katana tocava seu crânio. Baki se assustava, se reposicionava e parava na frente de seu oponente. Aquele lá era o chefe de segurança de Tokugawa, e ele não tinha katana alguma na sua mão. E Kano dizia: e pensar que aquela energia que eu estava sentindo lá dentro vinha de um garotinho como você. É impressionante, você pode sentir o perigo vindo em sua direção. E Baki pensava: esse cara está falando sobre espírito de luta, eu não quero saber disso. Em seguida, ele começava a dizer: eu vim até aqui para falar com o Sr. Tokugawa. Kano entendia, galera, que Baki não queria lutar com ele. Porém, isso não importava. O garoto só falaria com Tokugawa depois dele lidar com seu estilo Shodan. Baki percebia que seu oponente usava a mesma postura de luta que a sua. Era como um espelho de certa forma. E Kano continuava dizendo em guarda: imagino que você acabou escutando sobre a arena subterrânea. E com isso, você decidiu vir falar pessoalmente com o chefe, estou certo? Baki sorria e dizia que sim, era isso mesmo. Enquanto isso, ele compreendia. Seu oponente era forte. Kano sorria para Baki e continuava dizendo: então me permita te dizer algo interessante, meu caro amigo. Se você for capaz de me derrotar, com toda certeza poderá entrar na arena subterrânea a partir de amanhã. Baki escutava sem saber o que dizer e Kano continuava: digo isso porque eu sou inferior àqueles que pisam naquele solo sagrado para o mundo dos lutadores. Ou seja, eu sou apenas uma porta de entrada. Baki ouvia aquilo impressionado e começava a saltar. De pouco a pouco, mais e mais, Kano entendia que a luta já tinha começado. Baki dava mais um salto e quando ele ia tocar o solo, ele desaparecia. Ele estava em cima e como um raio, ele chutava. Kano saía do golpe, Baki se preparava e jogavam direto. Porém, tal golpe era afagado. Sorrindo, Kano se mostrava tranquilo e continuava conversando. Você está agindo como se não acreditasse que seu golpe foi bloqueado. Porém, galera, sem dar tempo para conversa, Baki disparava. Ele jogava uma série de golpes, porém Kano lidava com todos os golpes com muita facilidade, até que ele girava o garoto no ar que parava em pé, e sua mente começava a divagar. Quem é esse cara? Ele não está contra-atacando, eu nunca vi esse estilo antes. Ele tem uma técnica totalmente diferente do Gaia, ou até mesmo do meu pai. E espera aí, ele está roubando minha postura novamente? E Kano, galera, continuava falando, era como se ele não quisesse lutar. Veja bem, sempre que você imita a postura de um oponente, como eu estou fazendo agora, você tem uma boa ideia do que esperar de seus ataques. Proteção é a própria essência da autodefesa. Se você possui uma defesa perfeita, ataques simples e básicos é tudo o que você precisa. Até mesmo o tapa de uma mulher é algo eficaz se usarmos esse estilo.
Isso vai funcionar com caras que perderam a confiança nos seus ataques. Baki escutava aquele papo, respirava fundo, cuspia no chão e mandava Kano calar a boca. Ele fechava seu punho e atacava novamente. Porém, galera, o soco de Baki era bloqueado e ele era acertado em cheio. Sangrando, ele caía de joelhos. Porém, Kano ficava impressionado, porque do nada aquele garoto se levantava e dizia: "Me diga, por que você não continuou? Você tinha a chance perfeita para continuar me atacando." Kano ficava impressionado e dizia: "Você pode falar? Mesmo após ter contra-golpeado em cheio na cabeça?" E Baki questionava: "Do que você tá falando? Eu só fui acertado uma vez. Você não pode me nocautear com um único soco. Você entende isso, não é? Eu estou apenas começando. Você tem certeza que é um lutador da arena subterrânea? Sua defesa é de fato decente, mas seu ataque é muito rígido. Entende o que eu digo?" Kano, galera, nessa hora se preparava e golpeava. Porém, Baki movia sua cabeça junto. Ele erguia seu corpo, passava a perna no pescoço de Kano e com a outra uma joelhada chegava. Em seguida, ele descia seu corpo. Aquele lá era o Kao, o Tigre Rei. E para quem está se lembrando desse ataque, é o mesmo que Baki usou contra Yujiro Hama, onde todos que assistiam à luta achavam que não tinha como o ogro sair daquela imobilização. Porém, a resposta de Yujiro Hama foi rasgar o solo como se fosse uma gelatina. Porém, infelizmente, Kano não é Yujiro Hama, e Baki ficava observando. Ele notava que Kano tinha desmaiado. Ele soltava seu oponente, se virava para a mansão de Tokugawa, se ajoelhava e começava a aguardar, enquanto ele refletia. Eu bati na casa do senhor Tokugawa dessa forma. Esmaguei e neutralizei seus seguranças que guardavam seus domínios. Mas a verdade é que eu não queria ter feito isso. Isso que eu fiz foi uma jogada suja, eu sei disso. Mas foi a maneira mais fácil de enviar uma mensagem, que eu sei que vai ser facilmente compreendida. Nessa hora, galera, Tokugawa abria a porta, olhava para Baki impressionado e questionava se ele era um punk. Porém, Baki não respondia, ele continuava pensando: se essa arena sagrada que todos falam é a Terra Santa, onde os homens mais fortes do mundo se reúnem, não há dúvida alguma que aquele que eu procuro, o meu pai, vai aparecer lá eventualmente. E de repente, galera, ele gritava implorando: por favor, deixe-me entrar na arena, eu vou ficar ainda mais forte. Ficarei 2 ou 3 vezes mais forte. Tudo isso para derrotar Yujiro Hama. Então, eu preciso estar nesse lugar. Tokugawa olhava, ia até Baki, pegava na sua mão e dizia: então você é o filho de Yujiro Hama. Você tem habilidade para esmagar Kano. Então você irá começar no fundo da Liga C da arena subterrânea. Baki olhava impressionado e pensava: você disse Liga C? Tokugawa sorria e sua mente divagava. Te dou boas-vindas à arena subterrânea, a terra sagrada da luta. A mente do ancião, galera, começava a ir além. Ele via tudo que aquele garoto passou para chegar até lá. E de fato, ele era um guerreiro. Porém, um garoto novo, mas alguém destinado desde o dia do seu nascimento. Depois que Baki conheceu Tokugawa e entraria na classe C da arena subterrânea, muita gente ficou ansiosa para ver Baki iniciando sua trajetória no submundo das lutas. Porém, tudo começa num torneio de karatê. Lá é onde vemos o campeão em seguida. Aconteceu um pequeno time skip. Lá no capítulo número 1 de Baki, cujo nome era O Garoto de Lugar Nenhum, aconteceria um confronto contra Suedo, aquele mesmo Suedo que enfrentou o Dorian numa montanha-russa lá no futuro de Baki. Mais especificamente, tal confronto ocorreria no 18º torneio anual de Karatê de Full Contato. Lá, uma figurinha carimbada aparecia pela primeira vez no mangá de Baki. Orochidopo, ele assistia da plateia.
Nos bastidores, o clima era de decepção. Todos os faixas pretas estavam perdendo para um atleta iniciante que ostentava apenas uma faixa branca. Um dos líderes da equipe agrediu seus atletas. Aquilo era um absurdo. Os mestres do karatê haviam derramado suor e sangue para construir a reputação da modalidade. E eles estavam jogando fora, perdendo para um iniciante. Aquilo era um absurdo. Porém, um dos atletas dava risada. Ele começava a se levantar e, ao ficar em pé, ele quase tocava sua cabeça no teto. E ele começava a dizer: "Olha só que merda você tá falando. Derramar sangue e suor? Você nunca nem lutou contra alguém fora do seu próprio grupo." Ele se alongava e continuava: "Me diga, quando você pelo menos derrotou alguém de verdade? Acha que pode derrotar esse moleque que é apenas um faixa branca?" O líder da equipe explicava sua fúria. O garoto havia ganhado todas as partidas com nocautes. A maioria era um soco e seu oponente já estava no chão. Porém, galera, o gigante não se intimidava. Ele sorria e dizia: "Se ele fez isso, foi exatamente como eu. Completamente diferente dos perdedores sem talento que você treina." Ele mostrava o dedo e batia no estômago do líder. Ele se virava e saía dizendo: "Ridículo. Comparado com o garoto, vocês não chegam nem perto do nível dele. Se tiver alguém do Shinshinkai capaz de derrotar esse garoto, sou eu, e talvez o grande mestre Orochi. Mas é claro que ele já tá bem velho atualmente." Nessa hora, galera, o homem que estava irritado com a equipe não gostava daquelas palavras desrespeitosas. Porém, o gigante nem ligava. Ele chutava uma garrafa para cima e de repente a abria no meio. A água escorria sobre sua cabeça e, sorrindo, ele continuava: "Todos vocês deveriam começar da faixa branca novamente, que nem esse moleque que venceu vocês." Ele saía pela porta e, ao colocar a mão, galera, a parede se rachava. Em seguida, ele dizia: "Fazer sparring com qualquer um de vocês não daria um mísero treino." Ele batia a porta e, em outra sala, um grupo de lutadores assistiam Baki, se alimentando, comendo várias bananas, coca e mingau de arroz. Os lutadores diziam que ele estava comendo desde as semifinais. Não seria perigoso ele vomitar? Eles também olhavam aquele corpo lotado de cicatrizes. O que aquele garoto tinha passado? Mal sabiam eles que a história daquele garoto no mundo das lutas era bem antiga. Até que um dos funcionários da equipe do torneio chegava e avisava a Baki. Ele tinha mais 10 minutos para se preparar, pois em breve o grande mestre terminaria sua demonstração. Baki recebia a notícia, voltava a comer, enquanto os lutadores conversavam sobre o grande mestre. Ele se levantava, abria sua coca, começava a chacoalhar, esperava todo o gás sair e virava. O funcionário dizia que o garoto sabia o que fazia. Coca sem gás era um energético extremamente eficiente. Alguns corredores sempre bebiam antes de uma corrida. Fora que o garoto tinha um pote grande de mingau com bananas. Ambos eram turbos corporais instantâneos. Fora que ele havia adicionado ameixas. Se ele conseguia de fato comer tudo aquilo sem sequer passar mal, seu metabolismo provavelmente deveria ser sobre-humano. A cena ia para a arena de karatê e lá o narrador instigava a plateia. Aconteceria uma demonstração do grande mestre. Um tubo de concreto era colocado por dois homens com muita dificuldade, e o narrador continuava: "A lenda viva em pessoa está na arena, o grande mestre do Shinshinkai. Seu nome é Orochidopo. As lendas contam que ele matou um tigre com suas mãos." O mestre parava na frente do concreto, entrava e de repente o tubo começava a ser destruído. Ele o cortava como se fosse papel, dava uma cabeçada, saltava e golpeava o solo. O concreto ia para cima com o impacto, e quando caía, outra sequência chegava. Um último pedaço caía atrás e rapidamente o mestre o destruía. Só restavam migalhas de concreto no chão, e o narrador dizia: "Ele é de fato o deus das artes marciais, e aparentemente está no seu auge. O grande Orochidopo continua a reinar." E aqui, galera, só um ponto: o Yujiro Hama nessa época era conhecido por pouquíssimas pessoas. Por isso,
todo mundo considera o Doppo como o maioral e não o ogro. A cena cortava para um grupo de 3 lutadores segurando um aparador de golpes e Suedo golpeava. Os 3 homens eram jogados para longe. Apenas um conseguia manter o aparador em sua mão, mas quando ele caía, outro golpe chegava. Um dos lutadores pedia para ele parar ou aquele rapaz poderia morrer. Suedo parava, olhava irritado e dizia: "Eu pedi para vocês segurarem firme. Uma vez que eu começo, eu não consigo parar." Ele colocava a mão na boca do rapaz e arrancava um de seus dentes. Ele se virava e aguardava seu momento. Em outra parte dos bastidores, Doppo ia até Bak. Ele dizia que observou todas as suas lutas. O garoto era de fato um bom lutador, porém seu oponente, Suedo, era forte de verdade. O garoto sorria e dizia que de fato ele concordava com aquela afirmação. O mestre sorria e falava: "Rama." De repente, galera, ele atacava, mas Bak se movia tranquilamente, dava um beijinho na mão do mestre e saía andando dizendo: "Ótimo soco, senhor, mas me desculpa, eu já preciso ir." Ele saía correndo e Doppo gargalhava. Ele adorava aquela atitude. A cena voltava para Suedo, se aquecendo, e Doppo ia até ele. Todos os alunos cumprimentavam o grande mestre, e Doppo elogiava os movimentos de Suedo. O gigante sorria e dizia em tom arrogante: "Eu estou em boa forma, né, mestre? Eu acho que eu consigo lutar contra você." Doppo sorria e dizia: "Suedo, está tudo bem que você fique pensando essas bobeiras. Como por exemplo, eu sei que você pensa que carrega a organização do Shinshinkai nos seus ombros. Uma completa bobeira." O ambiente ali ficava tenso e Suedo dizia: "Pode repetir? Eu não entendi muito bem o que quis dizer." Doppo se virava e saía dizendo: "O garoto não é alguém que você irá derrotar com seu coração maldoso. Lute com ambições distorcidas e com toda certeza será derrotado." Suedo se irava e dizia: "Eu? Ser derrotado?" Ele olhava para os outros alunos e pedia para eles darem aquilo para ele, pois ele havia mudado de ideia. Era o seu suporte vocal. E um dos líderes da equipe do Shinshinkai, galera, começava a explicar sobre tal suporte. Ele alinhava a espinha e o crânio como um só. Através da mandíbula, tudo iria se ligar. Com isso, os movimentos corporais teriam mais tenacidade. Consequentemente, Suedo teria uma adição física de 30%. Os alunos se espantavam e ele continuava explicando. Suedo tem 2,5 m, pesa 130 kg. Ele levanta cerca de 270 quilos no supino. Ele é capaz de correr 100 metros sem tênis de corrida em 11 segundos. Ele é um monstro e agora vai ter um adicional de 30%. E nessa hora, galera, o narrador começava a chamar. No lado oeste do estádio, o participante Suedo. Do lado leste, o participante Rama Bak. Suedo olhava para o outro lado do estádio, se virava e disparava. Ele parava na arena e Bak subia de forma vagarosa. Olhava para o ambiente bem tranquilamente e ambos paravam um na frente do outro. A diferença de tamanho era clara. Lutadores de categorias completamente diferentes iriam se enfrentar. Algo que poderia ser considerado injusto, mas mesmo assim, Suedo não menosprezava. Ele pegava seu suporte vocal e encaixava na sua boca. Nessa hora, o ambiente mudava, e Bak dizia bem tranquilamente: "Ah, então você vai usar um suporte." Suedo explicava que no momento, ele tinha um adicional de força de 30%. Bak sorria e falava: "Suedo, você odeia dentistas, né? Sua dentição deve ser péssima, por isso recorre a esse tipo de coisa. Eu vou ao dentista de forma apropriada, então, veja, meu poder está no máximo de forma natural." O juiz pedia para eles ficarem quietos e o público começava a dar risada da cara de Suedo. Irritado, o karateka pedia para começarem de uma vez. Ambos se viravam para o público cumprimentavam um ao outro em seguida e faziam guarda. Antes do juiz terminar de dizer comecem, Suedo avançava. Porém, num instante, seu ombro estava deslocado.
Bak havia chutado e o gigante voava para longe, para fora do ringue. E o garoto continuava provocando. De fato, você realmente odeia seu dentista para ficar usando essa merda. Ele começava a andar provocando e Doppo adorava. Suedo sentia dor com aquele deslocamento. E no ringue, Bak sentava, arrumando seu kimono de forma despreocupada. A equipe do local queria parar a luta e chamar um médico. Porém, Suedo achava tudo aquilo um absurdo. Ele pegava seu ombro, se posicionava e o colocava no lugar. Ele voltava pro ringue pronto para continuar aquele combate. Em meio à plateia, Doppo aplaudia. Aquilo tinha sido esplêndido. Bak dizia que de fato era incrível. Ele se posicionava e dizia: desde que você ganhou o campeonato desse mesmo torneio há 3 anos atrás, eu estive pensando, você é de fato o amador número 1 no karatê de contato. Suedo sorria e falava: ah, amador número 1? Você está me subestimando. Na verdade, eu sou o lutador de artes marciais número 1. Ele pedia para o juiz esticar sua mão, mastigava seu suporte e cuspia. Sorrindo, ele continuava: vamos começar. Agora eu e você estamos com o máximo de poder de forma natural. Bak sorria, não entendia muito bem como ele havia feito aquilo, porém o combate iria continuar. O juiz gritava para ele se preparar e começar. Porém, galera, agora Suedo estava calmo. Ele não avançava de forma displicente. Bak notava aquela diferença de postura e nessa hora um dos líderes do Shinshinkai começava a dizer: o garoto está com problemas. O Suedo finalmente se acalmou e um flashback começava a ser mostrado. Há 5 anos atrás, um lutador americano veio dar uma olhada no dojo do Shinshinkai. Tudo teria ocorrido bem se ele tivesse ficado calado, porém ele disse algo inoportuno. O karatê era irrelevante no ringue, segundo suas palavras. No dojo, havia um grupo de homens que apostavam seu orgulho para se tornarem fortes. Obviamente, eles não deixariam isso passar batido, porém Suedo foi além. Rapidamente, ele se levantou e disse: irrelevante é a sua falta de cérebro. Porém, galera, quando ele foi pra cima, o americano acertou um body slam no karateca. Mas aquilo foi uma abertura para um show de horrores, porque Suedo havia ficado sério. O estilo de luta que ele adquiriu desde então foi perfeito. Força, velocidade, distância, timing, estratégia, tudo foi para outro nível imediatamente. Eles foram obrigados a parar o combate, porque o americano foi destruído. Ele sequer conseguiria mastigar a partir daquele dia. Um dos líderes da equipe de karatê parava de contar aquela história e afirmava: não é quando ele fica puto que ele luta bem, mas sim em situações como essa. No ringue, Suedo começava a analisar a postura de Bak, e ele concluía que havia pegado seu oponente. Na plateia, líderes de várias modalidades assistiam. Kitobun Kichi, o representante da Associação de Jiu-Jitsu, Soejima Jingo, representando a Associação do Karatê, Yoshimura Isao, da Associação de Judô, Oki Asumasa, o campeão médio de PKL. Mas tinha mais um homem sem associação, que entrava de forma sutil. E no combate, Bak avançava, Suedo se preparava e na troca de golpes ficava claro, ele de fato era mais perigoso quando se acalmava. A diferença entre eles já não existia mais, até que Bak chutava, Suedo bloqueava e contra-golpeava. Bak recebia o golpe, girava no ar com aquele impulso, porém sorria e dizia: você realmente é um amador, Suedo. E de repente seu chute chegava. 2,5 metros, 130 quilos eram arremessados para longe, porém Bak também caía. Para golpear, ele sacrificou seu equilíbrio, porém o azar era todo de Suedo. Bak havia revertido tudo no ar, e em câmera lenta nos era mostrado o que aconteceu. Quando Suedo acertou a perna de Bak, o garoto havia usado aquele impulso para acertar Suedo na cabeça. Era como se o gigante tivesse se acertado ali. Porém, ele não se desesperava. Suedo sorria e avançava. Bak olhava ele vindo e de repente tudo se tornava uma briga de rua. Não tinha mais karatê ali.
O apresentador tentava acalmá-los, porém era inútil. Suedo pisava, Bak se esquivava, pegava sua perna e fazia uma imobilização. Suedo caía e de repente seu rosto era pego. Se ele quis ir contra as regras, Bak não teria problemas algum em lutar valendo absolutamente tudo. Afinal, era nisso que ele de fato era bom. Porém, o juiz pedia para Bak soltar ou ele seria desclassificado. E assim o garoto fazia. O mestre Doppo adorava ver aquilo e dizia: a partir de agora, vamos ver se esse fardo é demais ou não pro Suedo carregar. Todos os representantes ali de várias modalidades gostavam do garoto, porém, exceto um, que fumava e achava tudo uma brincadeira de criança. E no ringue, Bak perdia um ponto na luta. Porém, galera, Suedo não dava a mínima. Ele dizia que não teria mais regras ali. A partir de agora, seria um combate real. Ele avançava e acertava uma série de golpes. Porém, por ele ter colocado o Bak num estado de confronto real e não apenas um torneio de karatê, o azar foi todo seu. Os golpes não faziam efeito no garoto. Bak é um lutador que começa devagar desde sempre. E ele dizia: Suedo, se você quer mesmo me derrotar, me acerte no rosto e não no corpo. Suedo se movia e golpeava. Bak sentia o golpe e uma sequência chegava sem parar, até que o gigante girava e chutava o garoto pra longe. Ele dizia: otário, ei juiz, é melhor você chamar uma funerária. Porém, galera, o juiz apontava e lá estava, Bak sorrindo. Ele girava para dentro do ringue, impulsionava para cima e começava a tirar seu kimono. E ele dizia: eu apenas escorreguei. Suedo via aquelas cicatrizes impressionado e Bak continuava: eu vou ser honesto com você, seu chute me causou um pequeno dano, mas você não irá me derrotar com apenas isso. Por isso, eu gostaria de ter uma luta de verdade com você, e não esse tipo de luta que estamos tendo aqui, num torneio controlado. Suedo ficava irritado, se virava para o juiz e dizia: ei, eu não venci com essa queda que eu dei nele? O juiz engolia seco e falava: me desculpe, mas seu oponente não sofreu dano algum. Então, o combate continua. Suedo ficava preocupado, porém se virava e pedia para o juiz se afastar. Eles não teriam mais uma partida comum. Por isso, eles deveriam avisar o grande mestre que não teria um quarto campeonato consecutivo para o Shinshinkai. As regras daquele torneio de karatê que pediam para não acertar o rosto seriam jogadas no lixo. Bak disparava e Suedo golpeava. E nessa hora, galera, o garoto era acertado em cheio. O golpe tinha sido perfeito, pego Bak no seu próprio avanço. Era um contragolpe que deveria ter tirado qualquer um do combate. Porém, Bak não caía, e era Suedo quem sangrava. Sua mão tinha sido quebrada. Bak colocava a mão na boca, tirava um dente, cuspia e em seguida dizia: vamos lá, não faça estardalhaço só por uns ossos quebrados. E galera, Suedo sequer escutava, ele apenas se concentrava na sua dor, até que um dos seus companheiros o chamava, alertando que Bak estava atrás dele. Quando ele se virava, o garoto sorria, se preparava e avançava. Em seguida, um chute alto muito potente chegava. Em seguida, 2 ganchos no estômago. O gigante ia para trás e o garoto avançava tranquilamente. Ele se preparava e um último chute chegava na mandíbula. O gigante tombava e com um Ippon, um dos faixas pretas mais fortes do Shinshinkai, havia sido derrotado por um garoto faixa branca. E foi assim que Bak se sagrou campeão de um torneio de karatê. Galera, se curtiram o vídeo, eu peço para deixarem o like. Tem muitas histórias antigas de Bak, então a forma de vocês falar que querem mais esses vídeos antigos é deixando o like e se inscrevendo no canal. Se puderem seguir a gente lá no Instagram, no meu Twitter, que vai estar aparecendo aqui na tela, vocês vão estar ajudando bastante a gente. Bom, eu já vou indo nessa, galera. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.